Olá, tudo bem, pessoal? Como vocês estão? É a primeira vez, confesso, que eu tô fazendo uma live pelo Facebook, tá? A gente sempre faz pelo Instagram, pelo YouTube. E quero dizer para vocês que a gente vai dar continuidade todas segundas, quartas e sextas-feiras. A gente vai estar aqui às 18 horas, tá? Para gravar uma live para você, assim, com o tema do seu interesse. Uma live que gere valor para você. Um conteúdo, assim, de peso. Às vezes, uma dúvida que você tem no dia a dia. Às vezes, você está num relacionamento, né? E tá passando por algumas situações, porque a gente sabe que relacionamento, casamento não é só mar de rosa, tem os desafios. E é dentro desses desafios que a gente quer estar contribuindo com você. O John é psicólogo, né, de casal, pode se apresentar. Eu sou terapeuta, né, tântrica, vibracional. Você já me apresentou já, amor. E aumenta um pouquinho, amor. O tema da live. Ó. Tem uma parte que é o tema da live. Tive que perder para dar valor. Será que você conhece alguém que teve que perder para dar valor? Será que isso acontece com algumas pessoas ou é com todas as pessoas que precisam de fato perder para depois valorizar? Será que é com todos que acontece isso? É uma coisa natural? Ninguém foge disso? O que você acha? Conhece alguém que já vivenciou algo parecido? A gente vai tratar desse assunto aqui hoje. Então fica com a gente, vamos avançando aos poucos. E lembrando que o nosso foco aqui é ajudar casais a construírem relacionamentos prósperos e solteiros a se conhecerem e buscarem fazer uma boa escolha. Sim, é isso mesmo. Vou então, só pausa. baixar o som, tá? Isso. E você já sabe que o tema da live de hoje é: eu tive que perder, não espere perder para dar valor, né? A música fala: eu tive que perder para dar valor. Eu tenho certeza que talvez esse não é o seu caso, mas talvez você já passou por uma situação dessa, você era um amigo. Então hoje a gente vai te dar dicas, né, para que você acenda, se atente, acenda aquele sinal de alerta para você, assim, não precisar assim, de perder a pessoa que você gosta, que você ama, para dar valor, tá? Dar valor quando já é tarde demais. Muitos fazem isso. Exato. E só dando continuidade no que ela colocou, quando a gente fala que dar dicas, a gente quer deixar claro que o que a gente quer colocar não é meras receitas ou uma coisinha superficial que vai gerar uma coisa superficial, que não vai trazer uns resultados satisfatórios. Não, pelo contrário. Quando a gente usa essa palavra, a gente está usando ela com o intuito de, isso aqui que a gente está orientando, isso que a gente está trazendo para vocês, é algo que já funciona na vida real. Então, porque algumas pessoas têm uma visão dessa palavra dica, dica, né? Já ouve tantas vezes essa palavra que às vezes fica aquela coisa, uma dica não serve muito para nada, não. Então a gente quer colocar essa palavra aqui com outro significado, um significado que fala mais de profundidade, de existencial, algo que faz parte da vida diária, que já acontece na vida de outros casais e que gera bons resultados. Dito isso, por que será que a gente espera perder para dar valor? Isso não é uma coisa de uma, duas, três, quatro pessoas, é uma coisa do ser humano. Percebe que a gente quer muito ter uma coisa, pensa comigo. A gente quer muito ter uma coisa, aí espera chegar, compra, vamos supor, vamos comprar uma coisa na internet, então tá louco o negócio chegar, baixa aquela ansiedade legal, gostosa, aí depois de um tempo a coisa chega, pegou, teve aquele êxtase assim de felicidade,
algo que estava esperando muito. Aí vai passando o tempo, aquela felicidade, aquele prazer, ela vai decrescendo. Daqui a pouco o negócio está lá do canto, lá esquecido. Por que que isso tende a acontecer? Porque a gente tem um desejo pelo novo. Depois que a gente conquistou aquilo que a gente quis, se a gente não tiver um outro desejo, ou saber como valorizar aquilo que a gente tem, a gente acaba perdendo o interesse e vai ficando de lado. Aí acontece em muitos relacionamentos, que é uma coisa que a gente até falou numa live anterior, é que vai passando os anos, a coisa vai ficando fria, vai ficando morna. Aí eles acreditam que é assim mesmo, não tem jeito. Não, gente, se a gente conhece como que é o processo psíquico, a gente não vai falar que é assim mesmo, porque o relacionamento é aquilo que a gente diz que é. Entende? Então, se está esfriando, entenda que está acontecendo um processo aí natural que acontece, a gente vai perdendo o interesse das coisas, com as pessoas também. E como que o interesse ele é ressuscitado, vamos dizer assim, através de estímulos. Se eu estou com a minha parceira próxima e a coisa está ficando mais tediosa, vamos criar alguma coisa. Vamos criar uma frase diferente, vamos fazer uma surpresa, vamos criar o novo, vamos gerar o novo. Porque se a gente não aprende a valorizar o que a gente tem enquanto tem, no geral as pessoas esperam perder para depois valorizar. Porque não entende esse processo. Não é que a pessoa é má porque ela está perdendo o interesse, não, é porque é um processo psíquico. Depois que eu conquistei, depois que casei, depois que estou junto, toda parte do tempo, na hora que eu quero estar ali mesmo, vai perdendo o interesse. Então, sim. Pessoal, eu peço a vocês que compartilhem, tá, essa live. Como eu já disse no início, é a primeira vez que a gente faz a live no Facebook, então eu vou precisar de ir para os bastidores para mexer assim no computador, no celular e compartilhar. Se eu fizer isso aqui, pode atrapalhar a concentração de vocês. Então, eu vou deixar o John aqui, um excelente psicólogo, dar umas dicas, né, para vocês. Ok. Então ok? Com licença. Vai me dar o apoio técnico aqui. Sim. Então, gente, deixa eu só aproximar aqui então um pouco. A ideia aqui é trazer de fato essa perspectiva de que como que a gente vai perdendo o interesse pelas coisas e pelas pessoas, entendeu? Como que acontece isso? Entenda que a gente tem um processo psíquico que a gente deseja as coisas, a gente deseja. Percebe como nós somos seres desejantes? A gente conquista uma coisa, já está pensando na outra e vai. E parece que nunca está satisfeito, não tem aquela. Parece que nós somos insatisfeitos crônicos. Eu não sei você, mas se eu não tomar cuidado, eu não consigo valorizar as coisas que eu já tenho. Porque eu estou sempre buscando as outras coisas. Parece que a felicidade está lá. Parece que o melhor está lá. Parece que tudo que está lá é melhor do que está aqui. Mas isso é uma ilusão. Isso é uma coisa que a gente acaba criando na cabeça que nos impede de dar valor às pessoas no presente. O parceiro no presente, a parceira. A gente vai pensando, um dia eu alcanço a felicidade. Quando eu conquistar aquilo eu vou ser feliz. Quando eu fizer aquilo eu vou ser bem sucedido. E esquece de viver o hoje. Tem muita gente que conseguiu alcançar os seus objetivos, sejam eles financeiros, profissionais, e no relacionamento fez isso. Por quê? Aquilo que eu não valorizo, aquilo que eu não invisto tempo, morre. Uma planta, se eu não cuidar dela, se eu não adubar, se eu não tirar os bichos que podem matá-la, se eu não investir tempo ali naquele cuidado, se eu não jogar água, ela não vai crescer, ela não vai se desenvolver. E assim é um relacionamento. O relacionamento é um ser vivo. Se eu não cultivo diariamente, se eu não cuido diariamente, se eu não respeito diariamente, não é o que a gente faz 1, 2 vezes pontuais que vai gerar esse relacionamento próspero, não. É o que a gente faz diariamente, constantemente. É a constância que vai levar o relacionamento para frente. E a constância com inteligência, adquirindo forma de se relacionar saudável. Porque não é, eu costumo sempre repetir isso na maioria das lives, porque é super importante ter isso em mente. Não é o amor que sustenta um relacionamento. É a forma de se relacionar que sustenta o amor. É muito importante aprender
uma maneira saudável de se relacionar. Se relacionar de qualquer forma, o amor não suporta tudo como é dito por aí, não. É criado um romanticismo, uma questão assim mágica de que o amor suporta tudo, de que ele... Eu tenho visto que não é bem assim, não. Eu tenho atendido alguns casais, algumas pessoas, especialmente mulheres, que é o público que eu mais atendo. Cerca de 95% das pessoas que eu tenho o privilégio de atender são mulheres. E uma das reclamações base é o quê? Estou cansado. Eu faço tanto e parece que eu não tenho valor. Parece que meu marido não se interessa por mim. Parece que ele só se interessa na hora do bem bom. São reclamações que acontecem. Mas eu não estou aqui para crucificar os homens. E nem abençoar as mulheres e nem vice-versa. Eu não estou aqui para dizer quem está certo, quem está errado, quem é melhor, quem é pior. Porque esse não é o meu papel de fato. O meu papel aqui é gerar uma reflexão para os pares se perguntarem: o que a gente está fazendo com o nosso relacionamento? O que os nossos hábitos, os nossos padrões, a nossa maneira de se relacionar está sendo saudável? A maneira como a gente se posiciona em relação ao outro está gerando vida ou está gerando morte? As minhas palavras, as minhas posturas estão abençoando, está gerando vida na vida do meu parceiro e da minha parceira, ou está colocando ela cada vez para baixo? Está deixando ela mal? Está deixando ela se sentir desvalorizada? O que nós estamos fazendo com o nosso relacionamento? A pergunta é: para onde está encaminhando, para onde está se encaminhando o seu relacionamento? Para onde está se encaminhando o meu relacionamento? Eu preciso ter um alvo, porque senão eu chego em qualquer lugar. Se eu não tenho um alvo na minha cabeça, eu quero um relacionamento próspero, eu vou alcançar qualquer coisa. O nosso cérebro, gente, ele trabalha com especificidade. Essa palavra é... quase engasguei aqui para falar, né? Especificidade e objetividade. O que é isso? Uma pessoa chega e fala bem assim: ah, eu quero ser feliz no relacionamento. Aí o cérebro entende assim: ah, ser feliz no relacionamento? O que é ser feliz no relacionamento? Ser feliz no relacionamento é diferente para cada casal. Para alguns, simplesmente estarem 100% do tempo junto, tá feliz. Para outros casais, um tem que ter uma carreira bem sucedida e o outro também. Um tem que se sentir mais, tem que ter o seu tempo de descanso e só na sua cabeça, e o outro precisa de respeitar isso. Um precisa de ficar mais tempo calado e o outro precisa de falar um pouco mais. Um precisa um pouco mais de atenção, o outro um pouco menos. A felicidade no relacionamento, ela depende de vários aspectos, de vários fatores. Por isso que não tem uma fórmula pronta para todos. Cada dinâmica de relacionamento, cada casal tem uma dinâmica. A gente pode pegar princípios, bons princípios de um relacionamento de uma forma geral, mas há princípios efetivos exclusivos de cada par, de cada casal. E se o casal não entende isso e quer modelar outros casais, no geral tende a não dar certo. Sabe por quê? Porque o casal, cada ser tem uma história. Cada ser tem um modo de funcionar. Cada pessoa, cada par veio de uma família de origem, que tinha na cabeça o que era felicidade, o que era sucesso, o que era um bom homem, o que era uma boa mulher, o que era isso, o que era aquilo. A gente tem vários modelos mentais. E no geral, as pessoas se relacionam conforme um modelo parental, seja ele saudável ou não. Muitas pessoas vão reproduzindo relacionamentos anteriores. Aí, e fala bem assim: relacionamento tudo é ruim, relacionamento tudo é péssimo. Não, é porque a gente se comporta conforme as nossas crenças a respeito do que é um relacionamento. O que significa relacionamento para você? Quando você lembra da palavra relacionamento, qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça? Para algumas pessoas é dor, para outras pessoas é peso, para outras pessoas é leveza, para outras pessoas é gratidão, para outras pessoas, estou por aqui. Você entende que a crença vai movimentar a pessoa a agir e se comportar de determinada forma. Se uma pessoa está num relacionamento que ela se sente triste na maior parte do tempo e ela acredita que não está valendo a pena investir nesse relacionamento, como que você acha que ela vai se comportar?
Como que ela vai se comportar? Claro que ela vai se comportar de uma maneira coerente com essa crença. Ah, então não vou investir nisso, deixa esse trem do jeito que está. E se uma pessoa tiver uma outra crença, bem assim, vale a pena investir em relacionamento porque eu tenho um parceiro que cuida de mim. Eu tenho uma parceira que me valoriza. Eu tenho um parceiro que sabe ver o meu valor. Eu tenho uma parceira que olha para mim e consegue ver aquilo que eu não vejo. Consegue ver qualidades em mim que eu não vejo. Eu tenho uma parceira que ela sabe falar para mim com cuidado e com respeito quando eu cometo algum erro. Eu tenho alguém ao meu lado que vale a pena a caminhada. Eu tenho alguém ao meu lado que eleva a minha saúde, que eleva o meu astral, que faz com que eu me sinta mais vivo, mais forte. Como que você acha que uma pessoa assim vai se comportar? Ela vai se comportar de maneira coerente. A reciprocidade vai levar o relacionamento para frente. E a falta de reciprocidade vai levar o relacionamento para trás. O que é reciprocidade? Eu dou e eu recebo. Eu recebo e eu dou. Eu dou e eu recebo. Essa dinâmica. Aí você fala bem assim, Jonathan, mas você não entende como que é o meu relacionamento. Eu faço. Eu ajudo, cuido. E continuo na mesma coisa e não recebo essa troca. Isso não acontece. Olha só, pode ter dois motivos disso acontecer. Não fique brava comigo, não fique bravo comigo. Eu não estou afirmando nada. Eu só vou devolver, ou melhor dizendo, eu vou devolver uma resposta que eu dei para um atendido e para uma atendida. O atendido falou bem assim, a minha mulher não me respeita. E a mulher falou bem assim, eu estou cansada. Ele não me dá atenção e nem me dá valor. Aí, eu olhei para a pessoa com muito respeito, estava atendendo eles separadamente. E eu cheguei para ela e falei bem assim, com muito respeito, com muito cuidado, para não ser mal interpretado. E eu disse, ou você está mal casada, ou você e o seu esposo não conhecem sobre traços de caráter e não sabem respeitar o jeito do outro funcionar e nem o seu próprio. E por isso estão se desencaixando. A mesma coisa eu respondi para o homem. E esses dois, foi um choque de realidade para eles. E eles começaram um processo de mudança. E eles não estavam mal casados nesse caso. Era uma falta de conhecimento a respeito de si e a respeito do outro. Sabe qual é o maior inimigo dos relacionamentos? A ignorância. Ignorar aqui é no sentido, quando eu falo de ignorância, quer dizer aquilo que eu ignoro. Se eu ignoro o conhecimento de como se relacionar com qualidade, eu vou ter um resultado insatisfatório. Você entende? Ignorante no sentido de não olhar para o conhecimento que vai ajudar a gente a avançar, que vai ajudar a melhorar o relacionamento. Então, ignorar o conhecimento, ignorar as estratégias dos relacionamentos saudáveis, ignorar um conhecimento que pode levar o relacionamento para frente. Você sabia que nós temos 5 dores principais? Ela é formada no nosso sistema nervoso dos 4 meses em média até os 5, 6 anos de idade. A gente passa por um processo de formação, desde a gestação, a amamentação, primeiras interações com o mundo, o desfraude e o início da sexualidade. A gente passa por fases de desenvolvimento e nessas fases a nossa mãe, o nosso pai tem experiências que influenciam a nossa vida daquele momento em diante. Algumas pessoas têm uma dor relacionada à rejeição, outras à traição, outras à humilhação, outras à manipulação, outras ao abandono. Então essas dores estão aí. Mas só que as pessoas não têm consciência das suas próprias dores e muito menos dos seus próprios recursos. Então elas começam a se relacionar ativando as dores um do outro. Eu ativo a dor da minha esposa, ela ativa a minha, a gente fica... Aí não há comunicação, não existe comunicação em pessoas feridas, em pessoas que estão sempre na defensiva. Tem um muro entre o casal. Enquanto eles não tomam consciência das suas dores, nem dos seus recursos e nem do seu par, um muro vai continuar na frente deles.
Os casais, eles colocam, são vários muros. Aí como que eu me comunico com alguém que tem vários muros na minha frente? Eles estão próximos corporalmente, mas distantes afetivamente, distantes psicologicamente. Porque há muros. Entenda esses muros como dores, como questões não tratadas, como acúmulos de coisas que eram para ser ditas e não foram ditas. Acúmulo de ressentimentos, acúmulos de sensações ruins, desagradáveis. E pouquíssimo, quase um nulo. O diálogo é quase nulo. Então muros vão ficando entre o casal. E quanto mais muro, mais distante eles vão ficando. Você entende? Agora, imagine se esse casal, eles falam assim um pro outro. Amor, querido, querida, ou da forma como você chama o seu esposo, sua esposa. Vamos construir um relacionamento próximo e decidem. Vamos construir. Opa, aí eles vão perguntar o que é um relacionamento próspero. Ah, tem isso, isso e isso. Depois que eles entenderam o que é um relacionamento próspero para eles, quais as estratégias que a gente vai buscar para construir esse relacionamento próspero? E a partir dali, faz um plano de ação. Aí algumas pessoas falam, pô, mas eu preciso de fazer isso para ter um relacionamento de qualidade. Aí eu faço outra pergunta. Para você ser bem sucedida na sua profissão, você tem que estudar, você tem que ter network, você tem que treinar e você tem que praticar, não é? Aí você tem competência de ação para você gerar resultados. O relacionamento é uma ciência. Tem práticas, tem métodos e tem formas adequadas de se relacionar. Se eu desconheço tudo, qual será o resultado desse relacionamento? Mágoa, ressentimento, toxicidade, peso, falta de comunicação, sexo sem qualidade ou por obrigação. Muitas pessoas fazem sexo porque se sentem obrigadas ou culpadas se não fazê-lo. E não por amor. Tem casais com 15, 20 anos. Há mulheres que estão casadas há 5, 10, 15 anos que nunca tiveram orgasmo. Aí eu pergunto, como assim? Como? Não é de ficar perplexo? Se é para estar num relacionamento, que seja para ser melhor do que estar solteiro, porque senão não vale a pena. Não vale, porque os anos passam, a vida vai. Vai passando. Daqui a algum tempo, não estaremos mais aqui. Mas não é para ficar, eu não estou desejando a morte de ninguém, não é essa a ideia. Pelo contrário, eu desejo vida e vida em abundância para você. Mas uma coisa que é inevitável é que todos vamos um dia partir. Mas o ponto aqui não é a morte, porque a morte é um fato, nada pode se fazer quanto a isso. O que a gente pode fazer é o que a gente tem na vida. Na vida. Com a vida que você tem agora, com a vida que eu tenho agora, eu posso viver os melhores momentos da minha vida ou os piores momentos da minha vida. Eu escolho. Não são os fatos que determinam a minha vida. É a minha escolha diante dos fatos. Existem pessoas que passam pelos mesmos problemas, pelos mesmos desafios, algumas afundam e outras levantam voo. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma é melhor e outra é pior? Não. Quer dizer que uma encarou o problema de uma forma saudável e a outra encarou o problema, o desafio de uma forma não saudável. Então a percepção de uma levou ela para o alto e a outra para o baixo. Levou a afundar. Então, alguns casais falam que a crise é ruim. Será? A crise às vezes é um despertar de algo que não está funcionando. E a crise, ela tem dois significados. Eu esqueci em qual idioma, mas tem dois significados. Um é perigo e o outro é oportunidade. Então, se um casal está vivendo uma crise, ele pode ver como um perigo ou como uma oportunidade de mudanças para melhorar o relacionamento. Você entende? É uma crise, mas só que um tem a visão que é perigo e um tem a visão que é oportunidade. Esse que tem a visão que é uma oportunidade, ele vai utilizar aquilo ali de maneira favorável e vai elevar a qualidade do relacionamento, o padrão. O outro vão declinar. Entende? Que não é o fato, mas é a mentalidade que se tem. Alguns casais não conseguem se comunicar. Alguns falam, vamos deixar desse jeito mesmo, não consigo mais conversar, não dá certo, e deixa a coisa caminhar. Outros falam bem assim, outros pegam, sentam e conversam. Vamos buscar um auxílio? Vamos entender por que a gente não consegue se comunicar? Vamos entender por que quando eu falo isso eu gero tanta dor em você e você fica mal e você rebate comigo e a gente entra numa guerra relacional? Vamos entender isso? Porque tem uma solução.
Se uma pessoa não tem o relacionamento que ela quer, é porque ela não sabe o que precisa saber para alcançar esse relacionamento. É fato. Se eu não sei executar alguma coisa na minha vida, é porque eu não tenho o conhecimento adequado para fazê-lo. Porque se eu tiver, eu aprendo e executo. Muitos casais não têm relacionamento próspero, não é porque eles não se encaixam, é porque eles não se conhecem. Não conhecem a si mesmo e não conhecem as estratégias dos relacionamentos saudáveis. Não conhecem. Eles não entendem muitas vezes que o relacionamento dos pais dos seus pais, e indo mais para trás, influencia no relacionamento dele hoje. Eles não entendem que os traumas infantis, eles se processam também se não forem tratados na relação que ele tem com o parceiro e com a parceira. Muitos também não entendem que a qualidade do relacionamento que eles têm com os seus genitores vai influenciar na qualidade do relacionamento que eles têm com o par dele hoje. Então, são muitos aspectos que envolvem o relacionamento. Por isso que é tão importante investir tempo. Não precisa de ser pesado. Não precisa de aprender tudo de uma vez, porque é um processo. Ninguém sabe tudo. Nem eu, nem o Papa, nem quem for. Muito respeito pelo Papa. Mas eu quero dizer aqui no sentido de, numa vida, não tem como a gente saber de tudo e de todas essas coisas. Mas quanto mais a gente sabe sobre aquilo que a gente quer, melhor é. Quanto mais eu sei sobre construir um relacionamento próspero, melhor meu relacionamento vai ficar. E aqui, um ponto. Muitas pessoas estão levando seus relacionamentos nas costas. Vai chegar uma hora que a tendência é cansar. Não dá para aguentar durante muito tempo, sem muita mágoa, sem muito ressentimento, levar um relacionamento nas costas. Não dá. É muito importante ter isso em mente. Se não for para ser saudável, será que vale a pena? Será que vale a pena ficar deixando meses, anos, essa coisa se acumular? Quanto mais acúmulos de mágoas e de dores, mais difícil é para superar. Mais difícil é para melhorar. Então não é melhor fazer isso desde o começo? Passar por um processo? Mas por que a gente espera quebrar ou perder para dar valor? Por que a gente espera estar ruim para arrumar um jeito de consertar? Por que será que a gente acaba perdendo o interesse, como eu disse, porque está muito fácil, está ali próximo, está ali todo dia, estou vendo, já está garantido mesmo, estou bem. Aí esquece de investir. Aí isso vai gerando uma sensação de desvalorização. Aí a pessoa já vai pensando em buscar outras coisas, outros pontos, outros caminhos, e esquece de valorizar o aqui e o agora, o relacionamento aqui e agora. Investir no aqui e agora. Se eu não invisto no aqui e agora, não cresce. Relacionamentos próximos são construídos no presente. E para eu estar presente no relacionamento, eu preciso estar presente em mim mesmo. O que é estar presente em mim mesmo? Eu fiz uma brincadeira não, né? Uma reflexão, gerei uma reflexão para as pessoas que estavam assistindo uma outra live, que é para elas prestarem atenção no corpo delas. Nesse momento, presta atenção no seu corpo aí. Você tem perna, você tem braços, você tem pescoço, tem quadril, tem várias partes do corpo, mas às vezes a gente caminha na vida e não percebe. Pergunta da audiência. A audiência colocou vencer. O estranho é que quando fazemos a atitude que o outro faz com a gente e o outro reclama. Risos. Aí você fala que aprendeu com a pessoa e o outro reclama que dói. Ou seja, não enxerga o mal que fez e pior, faz o que não gosta com os outros. Ela replicou a atitude, né? E depois ela fez com a pessoa que fez isso com ela, a pessoa não gostou, né? Aí fica aquela toma lá da cá, né? Uhum. A regra do talião. Pagando mal com mal. Olho por olho, dente por dente, uma hora todos acabam cegos, né? Já viu esse ditado aí?
Isso, infelizmente, é bem comum nos relacionamentos. Mas isso acontece porque as pessoas são más? Ou porque elas têm prazer em gerar essa guerra no relacionamento? Não. Na maioria das vezes, não. A maioria das vezes é por conta de uma dor. Uma dor que a pessoa desconhece. E se ela desconhece essa dor, o outro fala uma coisa, isso que o outro fala é um estímulo que evoca aquela dor, ela é tomada pela dor e ela age no módulo automático instintivo. Você sabia que muitas nossas reações no relacionamento são automáticas? De tanto acontecer, de tanto a gente repetir, as crenças que a gente foi tendo, vai gerando comportamentos automáticos. Às vezes quando a gente já percebeu, a gente já falou, quando a gente percebeu, a gente já fez, quando a gente já percebeu, já aconteceu. Por quê? Porque a gente tem essa coisa de ficar no modo automático. O cérebro gasta menos energia quando a gente está no automático. Mas viver no modo automático no relacionamento não é saudável. Porque eu acabo reproduzindo um monte de coisa que não é saudável. Existem crenças saudáveis. Crença é aquilo que eu acredito como uma verdade absoluta que determina a forma como eu me comporto. Então, existem crenças que são saudáveis e crenças que não são saudáveis. Existem crenças que elevam a qualidade do relacionamento e crenças que diminuem a qualidade do relacionamento. Nessa questão que foi colocada pela audiência, é uma dificuldade de comunicação. É uma dificuldade de um entender o outro. É uma dificuldade de cada um entender as suas dores e se perguntar: por que eu sempre reajo dessa forma quando a minha esposa ou o meu esposo fala dessa forma ou usa essas palavras? Audiência, parece que a pessoa não enxerga o que faz. Isso acontece e realmente faz muito sentido. Não é que ela não enxerga. Como que eu posso colocar isso em outras palavras? Vamos colocar do jeito como a audiência colocou. De fato, ela não enxerga porque ela está inconsciente. Quando a gente está inconsciente dos nossos atos, a gente acha que só são atitudes normais que eu cometo. E aí o outro não fala nada, aí aquilo fica lá. A pessoa agiu, fez aquela coisa, nem percebeu e o outro também não fala nada. Aí esse vai continuar repetindo a mesma atitude, o mesmo comportamento, a mesma forma de conversar. Porque às vezes a gente age de uma forma que a gente não percebe mesmo. Aí precisa de uma pessoa ao lado para apontar, para colocar. Já teve atitudes minhas que eu não percebi que eu estava gerando desconforto na minha esposa. Mas eu fazia por maldade? Não. É porque aquilo estava inconsciente. É uma crença que eu tinha, me levava a se comportar daquela forma e para mim era natural, estava tudo certo. Mas não era, não estava natural, não estava tudo certo. Aí o que ela fez? Ela me falou. Aí eu falei: nossa, sério? Ligou uma chave. Aí eu consigo reprogramar e aos poucos mudar aquela atitude. Você entende que precisa de ter uma parceria mesmo de fato? Os casais, é importante que eles entendam que eles não são competidores. Eles são parceiros. E eles estão com o mesmo objetivo, de ter um relacionamento de qualidade. Agora, num caso desse, que eu dei o meu exemplo, se eu discuto com ela, falo um monte de coisa, nada a ver, eu entendo que quando ela falou isso pra mim, foi pra me ajudar e melhorar a nossa relação. Então, eu vou começar a mudar. Agora, algumas pessoas quando ouvem as coisas, mas nem sempre foi assim não, tá? Nem sempre, em alguns minutos, em alguns momentos eu tenho algumas recaídas, mas eu tomo consciência e volto de novo. É essa a ideia. Porque aqui, nosso relacionamento não tem super homens e super mulheres, mas tem pessoas que decidiram construir um relacionamento saudável. E se eu colocar na cabeça que o que ela me fala é uma ofensa pessoal, eu vou sempre reagir de maneira aversiva. Agora, se eu entendo, se eu tenho uma crença que ela está falando isso é para me ajudar e ajudar o relacionamento a crescer, eu vou acolher aquilo e vou começar a mudar aos poucos. Não porque ela quer, não por uma obrigação, mas porque eu entendi que isso vai cooperar para o nosso plano maior, que é ter um relacionamento de qualidade. Mas muita gente, por estarem feridas, o outro fala uma coisa, é uma ofensa pessoal, ela reage e trata o outro mal e fica nessa coisa. Aí tem uma dica.
quando um não quer, dois não brigam. E quando eu mudo o meu comportamento, o outro também tende a mudar o dele. É natural que isso vai acontecer. E uma outra coisa. Quanto mais saudável um dos pares ficar, menos eles vão querer ficar numa relação tóxica. Menos. Quanto mais saudável uma pessoa estiver, quanto mais ela souber o que ela quer para um relacionamento, e o outro está lá embaixo e não quer avançar, essa pessoa que está mais saudável aqui, ela vai encontrar uma maneira de ajudar esse, e se não ajudar, se ver que não tem como, ela vai encontrar uma maneira de terminar esse relacionamento. Porque ela vai perceber que ela está saudável e o outro continua no mesmo ponto. Você já identificou alguns relacionamentos? Ou você já vivenciou isso? Que parecia que um estava no topo, avançou, cresceu, se desenvolveu, e o outro está lá estagnado, parado. Aí esse que está num ponto aqui, fala, nossa, ele continua, ou ela continua agindo dessa forma, fazendo as mesmas coisas, agindo da mesma maneira, fazendo... Uau! Essa aqui que está mais saudável, ela começa a repensar o relacionamento. Aí ela vai tentar conversar com o outro. Se o outro não quiser chegar a esse ponto de equilíbrio, ela vai repensar a relação mais uma vez e vai te perguntar, será que vale a pena eu ficar nesse relacionamento ainda? Será? Por quê? Pessoas saudáveis querem se relacionar com pessoas saudáveis. Pessoas doentes vão se relacionar com pessoas doentes. Entendo o que eu quero dizer com doente e saudável. Não estou falando que as pessoas estão adoecidas ou que elas estão mal. Eu não estou querendo gerar doença e falar que as pessoas estão doentes. Mas eu estou querendo dizer, no ponto do relacionamento, há atitudes que falam que a pessoa está doente e há atitudes que falam que a pessoa está saudável. Uma pessoa saudável no relacionamento, ela não vai, se ela estiver saudável, ela não vai dizer bem assim, ó, você é minha posse. Ela não vai encarar o outro como um objeto e como uma posse, que ela vai controlar e vai determinar o que ela faz ou deixa de fazer. Uma pessoa que está num relacionamento e ela está saudável, ela vai dar liberdade para o outro. Uma pessoa que está saudável no relacionamento, ela não vai ficar a todo tempo stalkeando a vida do parceiro ou da parceira, porque ela confia nele ou nela. Uma pessoa que está saudável, ela vai olhar para a vida com uma perspectiva de que vale a pena continuar caminhando, vale a pena continuar aprendendo, vale a pena continuar investindo para esse relacionamento crescer. Uma pessoa que tem uma mentalidade de fixação no relacionamento, ele não avança, naturalmente ela está tendo atitudes doentes. Um relacionamento que não está crescendo, não está se desenvolvendo, ele está doente. Eles não estão, porque o relacionamento é para crescer, é para avançar, é para se desenvolver. Se continua da mesma forma, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, com as mesmas questões, e nunca avança, fica sempre naqueles mesmos problemas, nas mesmas questões, na mesma... Claro que cansa, claro que vai gerar desgaste, claro que vai ficar pesado. Não tem outra maneira, vai ficar. E isso é um sintoma, ou melhor dizendo, é um sinal que esse relacionamento está adoecido. E se ele está adoecido, ele precisa de um tratamento. Entende a ideia? Pessoas saudáveis constroem relacionamentos saudáveis. Pessoas doentes constroem relacionamentos doentes, adoecidos. Você sabe que para um adulto ser saudável, ele precisa de olhar para a sua saúde física e mental, ver como está. Ele precisa ver como que está a sua carreira e as suas finanças. E ele precisa de ver como está o seu relacionamento e sua sexualidade. Nesses três pilares aqui, ele vai perceber se ele é um adulto saudável ou não. Se uma dessas pernas aqui não estão saudáveis, isso vai repercutir no relacionamento. Vai repercutir na vida dele como um todo. Então, antes de querer um relacionamento saudável, é preciso ser saudável. É preciso ser honesto consigo mesmo e se perguntar, como que está a minha carreira? Como que está as minhas finanças? Como que está a qualidade do meu relacionamento? Como que está
a qualidade, o prazer que eu tenho no sexo com a minha parceira, com o meu parceiro, como que está a minha saúde física e a minha saúde mental. De 0 a 10, dê uma nota para essas áreas da sua vida. E divida elas pela quantidade de áreas. Vamos supor aqui, ó, vamos supor que uma pessoa, vou dar um exemplo mais compreensível. Imagine que uma pessoa dá uma nota 3 para relacionamento e sexualidade, ela dá uma nota 4 para carreiras e finanças, 7. E ela dá uma nota 3 para saúde física e mental, 4, 7, 10. 10 dividido por 3, 3,3333. É uma nota baixíssima. Essa pessoa não está saudável. Entende o raciocínio? Mas aí a pessoa pega e olha que o relacionamento está ruim e está indo para o sintoma. Relacionamento que está doente é um sintoma e não a causa. Eu preciso de olhar a causa. Por que que o relacionamento está adoecido? Por que que eu não consigo me comunicar com a minha esposa, com o meu esposo? Por que que o sexo é sempre doloroso e é sempre mecânico, não tem afeto, não tem toque, não tem cuidado? Por quê? Aí eu vou buscar a causa raiz. Mas no geral os casais ficam olhando a periferia e não olham para a causa. Olha só, imagine que tem várias justificativas aqui, ó. Não, imagine um cacho de uva. Imagine um cacho de uva. Aquele monte de uva são aquilo que os casais apontam que é o problema do relacionamento. Aí, a crença raiz, a dificuldade raiz está escondido dentro daquele cacho com uma pontinha pequenininha, que está sustentando toda aquelas justificativas. Quando eu for nessa crença raiz, nesse ponto raiz, a coisa muda. Agora, enquanto eu fico no sintoma, eu fico lá enxugando gelo. Fico enxugando gelo. E não chega a lugar nenhum. Eu preciso ir na raiz. Eu preciso de entender o que está sustentando toda essa dificuldade, essa má qualidade. Porque relacionamento não é para ser ruim. Relacionamento não é para ser pesado. Relacionamento não é para ser desprazeroso. São as pessoas que fazem eles serem desprazerosos. São as pessoas que fazem eles serem não saudáveis. São as pessoas que fazem o relacionamento. Gente, não é. São as pessoas. Os hábitos delas vão construir os relacionamentos que elas têm. Se eu não entendo isso, eu vou ficar enxugando gelo. Aí a pessoa, conhece aquela pessoa que fica trocando de relacionamento constantemente? Não, agora vai dar certo, agora vai dar certo. Aí espera um milagre. Sinto muito, mas essa pessoa vai continuar se machucando. Vai ficar ressentida. E naturalmente ela vai criar uma crença de que relacionamento não presta. Nenhum homem presta, nenhuma mulher presta. E vai começar a criar um monte de crença. E essa crença vai gerar um comportamento e ela vai repetir. Vira um ciclo vicioso. Tá vendo? A crença limitante, a crença nociva, ela vai gerando um ciclo vicioso. A pessoa tem essa crença, ela gera um resultado, aquele resultado gera dor, ela solidifica essa crença, ela fica ainda mais poderosa e ela tem outro comportamento e vai ficando e não consegue sair. Você entende? Relacionamento é ciência, gente. Não tem, é ciência. Se eu não entendo como eu funciono, como a dinâmica do relacionamento funciona, o relacionamento vai ficar ruim. A produção aqui está pedindo para eu terminar porque eu me empolguei aqui, né? Mas você já acabou já? Não acredito. Dá para fazer a finalização, né? Vou fazer a finalização, porque se ela não me falar aqui, eu não paro não, entendeu? Porque é algo que eu vivo, tanto que eu estou constantemente atendendo as pessoas e tá ali na frente ali e a pessoa não vê. Mas as pessoas que veem, as pessoas que querem construir um relacionamento próspero, elas conseguem. Não é simples, na verdade, é simples, mas não é fácil. É simples, sabe por quê? Porque há caminhos, há um conhecimento aí disponível, então é só ir buscar. Não é fácil porque precisa de consistência, precisa de constância, precisa de ser diário. A audiência colocou bem assim, ó, às vezes conversando não desperta e mesmo várias vezes. Aí eu repito o tratamento. Aí parece que cai a ficha. Não entendi, repete por favor. Às vezes conversando não desperta e mesmo várias vezes. Né? Acho que ela fala e a pessoa não desperta. Aí eu repito o tratamento. Parece que a ficha cai. Então, às vezes, a ficha só cai depois de uma grande queda ou depois de uma grande dor. Ou a gente muda pela dor,
ou pelo prazer. Mas no geral, nós seres humanos estamos num nível de consciência ainda que a gente aprende muito mais pela dor do que pelo amor. Então, às vezes, na verdade, grande parte das vezes, a gente fala e a pessoa não enxerga. Não é que às vezes ela, de fato, a verdade não é que ela não quer enxergar, é porque a gente tem mecanismos de defesa que faz com que a gente evite de olhar para aquilo que vai nos libertar. É como se eu soubesse daquilo que eu não quero saber, mas que eu preciso de saber para me libertar, a dor vai ser muito grande. Aí gera um bloqueio, a pessoa resiste, ou ela não quer ouvir, ou ela sai, ela não conversa, e ela vai... Aí chega um momento que essa barreira é rompida, essa resistência é rompida. Aí a pessoa cai a ficha, entendeu? Mas enquanto essa barreira de resistência não é rompida, a ficha não cai, você repete, a pessoa não enxerga, a pessoa não vê. Lembra do iceberg? 99% da nossa vida é inconsciente. A gente não tem consciência, a gente não sabe, mas só que está conduzindo a nossa vida. E 1% é a consciência. Quando acontece o quê? Essa barreira do inconsciente é rompida, aí, aí dá aquele insight, aí a ficha cai. Mas muitas vezes é depois de muita dor, mas não precisa ir por esse caminho. Há maneiras de acessar essa parte mais profunda e não consciente da gente de uma maneira mais inteligente e menos danosa. Mas para isso precisa de conhecimento. Para isso precisa de estratégia. Entende? Se eu não busco isso, não adianta. Não dá para querer um relacionamento próspero tendo atitudes doentis e infantis. Não dá. Vou ser bem direto e objetivo para concluir aqui. Pessoas que querem relacionamentos prósperos precisam se tornar adultos saudáveis, precisam olhar para suas questões, tratá-las, precisam olhar para o relacionamento como uma prioridade e não como algo simplesmente quando eu quiser eu vou lá, porque senão tem que contar com a sorte. E eu estou para te dizer que contar com a sorte tende a não levar para um bom lugar, não. O seu cérebro segue aquilo que você investe tempo e você presta atenção. Se eu estou a todo tempo prestando atenção naquilo que é de pior no meu relacionamento, meu cérebro vai ficar focado ali, eu vou ficar mal e vou ter atitudes coerentes com isso. Se eu foco no que há de melhor e busco ajustar aquilo que não está tão bom, eu direciono o meu laser para aquilo que vai alavancar o meu relacionamento. Quer alavancar seu relacionamento? Amplie sua consciência. Ampliar a consciência quer dizer conhecer mais a si mesmo. E quando eu conheço mais a mim mesmo, eu me relaciono melhor. O que diferencia os casais prósperos dos não prósperos é o nível de consciência. O nível de conhecimento e amplitude que ele tem de si mesmo, do outro e do que é um relacionamento. Então, vou concluir, porque senão eu fico mais uma hora aqui, porque... Enfim, eu adoro fazer isso, muito obrigado por vocês estarem aqui. Hoje deu uma quantidade considerável de pessoas, eu fico muito empolgada. Se deixar eu não paro de falar aqui, entendeu? Porque é algo que eu amo fazer, é algo que está nas minhas veias, eu vivo isso constantemente, então quero levar isso para as pessoas. E quanto mais pessoas felizes no relacionamento, quanto mais pessoas mais felizes, melhor para todo mundo. E quanto mais pessoas que tem mais prazer no relacionamento, é isso aí, entendeu? E eu vou soltar até um foguete aqui agora, porque tá muito legal. Então é isso, gente, eu tenho dificuldade de terminar, entendeu? Como que eu faço para terminar aqui, amor? Tem que apertar aqui alguma coisa aqui. Eu não consigo terminar não, amor, tenho dificuldade de terminar as coisas, entendeu? Não queria terminar não, faz isso não. O que tá escrito aqui? Concluir, amor. Tchau, gente. Tchau.